Vamos lá, números racionais. O que seriam os números racionais? Os números racionais são todos aqueles números que eu posso dividir, por exemplo. É uma coisa mais ou menos assim. Lembra que a Pro explicou os números com vírgula, tá? Os números com vírgula são números diferentes dos números inteiros. Então, a gente tem lá, ó, os números inteiros, né? Que vai de 0 para o infinito. 0, 1, 2, 3, 4, certo? Então, esses números inteiros aqui, a gente entende que eles são inteiros, números naturais, inteiros. Quando a gente começa a fazer coisas ou a dividir esses números em partes, a gente começa então a fazer a entender esse número racional. O número racional é todo aquele que eu consigo dividir, tá? Então, por exemplo, eu considero o número racional o número que eu coloco em cima, um em cima do outro. Então, vamos considerar que o A sobre B, tá? É um número aqui, outro número ali. Lembra da fração? Então, vamos lá, ó. Numerador, denominador. Só que na fração, o denominador nunca pode ser zero. Então, sempre diferente de zero. Nunca pode ser zero, embora o zero seja número natural. Então, a partir do zero, qualquer número natural, né, ele pode ser colocado assim. O que significa a fração? A Pro já explicou o que significa uma fração. Então, vamos lá, ó. 2/3, por exemplo. Eu entendo que uma fração é um inteiro dividido em quantas partes? 3 partes. Então, um inteiro dividido em 3 partes e que eu consumi 2, por exemplo. Então, ó, 2/3 ou 2 partes de 3 que eu tenho, ok? Então, eu divido um inteiro em 3 partes e como ou consumo 2 partes. Então, esse é o número racional. Qual outro número racional? Como que eu posso, outro jeito de identificar o número racional ou de caracterizar esse número racional ou de representar o número racional? O número com vírgula. Então, vamos lá. Eu lembro que a Pro falou também, quando eu ensinei sobre pesos, né, grandezas e medidas, a gente ensinou peso, hora, sistema monetário, medidas de capacidade, que é o litro, mililitro, tá? Então, quando a gente quer representar quando a gente representa o número com vírgula, também podemos chamar esse número de número racional, ou seja, um inteiro dividido em partes. Então, agora não é mais um inteiro, é um inteiro mais meio. Lembra que o 5 é meio? Então, por exemplo, ó, eu tenho o 2 inteiros e 3 partes. Eu posso representar assim também, tá? Então, as duas formas de a gente representar os números racionais, por enquanto, tem várias outras formas, mas que a gente tem que entender agora são que a fração é um número sobre o outro. Lembra que a fração tem um tracinho, eu represento o numerador e denominador, é um número racional, e também o número com vírgula, tá? Então, a vírgula indica que meu número agora não é mais inteiro. Gente, preste atenção, meu número agora não é mais inteiro. Quando eu vou lá falar do real, meu sistema monetário, tá? Que vocês vão ver um pouquinho também no livro aí. Vocês vão ver que a gente no real, a gente fala o quê? O inteiro, que é o real, que fica antes da vírgula, e o que vem depois, que são centavos, que vem depois da vírgula. O peso, e a gente vê o quilo, o inteiro, que é quilo, antes da vírgula, e a parte, que são as gramas, os gramas, depois da vírgula, ok? Eu vou explicar melhor lá na escola, que eu vou na escola e vou fazer isso na lousa. Vou explicar melhor, mas só para vocês poderem estar fazendo aí a atividade, tá bom? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus. Qualquer dúvida pode me ligar. Tchau!